Boa noite. Um treinador com os dias contados. Paulo Fonseca colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa após a derrota do Futebol Clube Porto frente ao Estoril, tal como a RTP avançou em primeira mão. O treinador ainda vai a Frankfurt orientar o jogo da equipa para a Liga Europa. A RTP sabe que Marco Silva, treinador do Estoril, é uma forte hipótese para suceder a Paulo Fonseca. Foi o último a entrar no relvado. Esteve acompanhado pelo número 1 da baliza do Porto e capitão da equipa. Mas no Olival não apareceu desta vez Pinto da Costa. O dia a seguir à derrota frente ao Estoril deixou marcas no Dragão. E na conversa entre Paulo Fonseca e Elton, pode ter havido uma espécie de toque a reunir. Tal como a RTP avançou em primeira mão, Paulo Fonseca colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa. Mesmo assim, o treinador ainda vai a Frankfurt orientar a equipa no encontro da Liga Europa frente ao Eintracht. Um jogo que pode definir e muito o destino de Paulo Fonseca. A SAD do Porto está dividida quanto ao futuro imediato do técnico. A RTP sabe que Marco Silva, treinador do Estoril, é forte hipótese para suceder a Paulo Fonseca. Aliás, já no verão, o nome de Marco Silva esteve nos planos de Pinto da Costa para orientar a equipa. Certo é que os adeptos do Porto andam frustrados com o treinador e com os resultados. Eles queriam ver no relvado do Dragão futebol à Porto. Ele pensou que poderia ganhar, como todos os outros treinadores. Talvez tenha sido essa o pecado mortal do Fonseca, do treinador. Tem que ir embora porque ele está a treinar mal a equipe, ainda ontem pode fazer uma substituição, substitui 2 jogadores e deixa o outro lá sentado sem fazer nada. Tem que dar mais rotatividade à equipa. A solução não quer despedir ninguém. A solução é encontrar formas de ultrapassar agora até ao final da época o mal-estar da equipa e motivar a equipa para que se possam encontrar soluções. No programa Trio de Ataque da RTP Informação, o comentador e adepto do Porto, Miguel Guedes, defendeu que chegou ao fim o trajeto de Paulo Fonseca à frente dos Dragões. Uma das coisas que mais me espantou nesta semana, nesta comunicação de Paulo Fonseca, não foi tanto a questão do Dortmund, ou a questão do Leverkusen, ou do Bayern de Munique. A questão que me preocupou é saber se o cidadão Paulo Fonseca alguma vez soube o que é o Porto. Porto. Quinta-feira é dia de jogo decisivo frente ao Eintracht de Frankfurt, na Alemanha. Um encontro que vai marcar o futuro do Porto na Liga Europa, depois do empate a 2 golos no Dragão, e, claro, o futuro do Paulo Fonseca. Foi uma noite agitada no Dragão, depois da derrota em casa, frente ao Estoril. Pinto da Costa exaltou-se com a PSP e com um jornalista. No meio da contestação dos adeptos, o presidente do Porto disse que os ratos é que fogem. São imagens nunca vistas no estádio do Dragão. Pinto da Costa e outros elementos da SAD na porta por onde os jogadores saem das instalações do clube. Uma situação insólita que Pinto da Costa veio a explicar ao mesmo tempo que Paulo Fonseca colocava o lugar à disposição. Está-me a dar uma notícia. Não aconteceu. Mas ele vai continuar a ser treinador mediante este momento complicado. Olha, desculpa, você está-me a fazer uma pergunta e você também outra pergunta que não foi para isso que eu vim aqui, nem é por isso que eu aqui estou. Eu vim aqui para dizer de que ninguém do Futebol Clube do Porto foge, os ratos é que fogem, ninguém do Futebol Clube do Porto altera o seu caminho para sair do estádio ou das instalações do clube e não aceitamos que a polícia nos quisesse obrigar a ir em sentido contrário, contra a mão, para não passarmos junto dos adeptos. Cerca de 150 adeptos esperaram para mostrar o desagrado pela derrota frente ao Estoril. Pinto da Costa não viu necessidade de medidas excepcionais, veio exigir à polícia uma saída normal, mas as perguntas sobre o treinador acabaram mesmo por irritar o presidente portista. Isso não é verdade, nem vem a questão. O que estamos aqui a tratar é o momento, e acho que é por isso que vocês ficaram aqui, para filmar estas coisas, não foi para falar de técnico, que estiveram um técnico lá dentro. É pertinente, mas então o senhor, olha, então o senhor vai se afastar daqui, faz favor, porque se é pertinente falar disso, mas eu estou-lhe a dizer, o senhor então afaste-se daqui, compreende? Está tudo esclarecido, obrigado. Ficou tudo esclarecido quanto ao papel de Pinto da Costa à saída da garagem do estádio. Por saber está o futuro de Paulo Fonseca, que viu muitos lenços
avanços brancos nas bancadas. RTP sabe que Marco Silva é uma forte hipótese para suceder a Paulo Fonseca, ainda no decorrer da presente temporada, mas a SAD está dividida. Se vencer o Guimarães, o Benfica pode ficar com 5 pontos de avanço sobre o Sporting e 7 sobre o Futebol Clube do Porto. São contas tornadas possíveis depois da derrota portista no Dragão. Depois da vitória do Sporting e antes do Benfica entrar em campo, o Porto procurava recuperar o segundo lugar e pressionar o primeiro. A equipa de Paulo Fonseca dominou a primeira parte, mas não conseguiu criar muitas situações de perigo. Perto do intervalo, Silvestre Varela rematou forte de pé direito, Wagner mostrou serviço na baliza do Estoril. Logo a abrir a segunda parte, grande passe de Josué para Varela, depois nem Jackson nem Quaresma conseguiram a emenda para golo. O Porto entrou bem, aos 53 minutos a insistência de Herrera deu a Quaresma a hipótese de criar perigo na área do Estoril. Wagner defendeu primeiro, Herrera falhou depois. Minuto 55, entendimento entre Quaresma e Danilo e ninguém para o remate. À hora de jogo, belo passe de Josué a isolar Jackson, defesa de Wagner. Seguindo o seu rumo normal, nós teríamos vencido aqui o jogo. Não houve aqui falta de entrega, não houve falta de atitude, criamos ocasiões para vencer, penso que o Estoril teve poucas hipóteses de sair para o ataque. Aos 68, o árbitro Vasco Santos entendeu que Marco Silva se excedeu nos protestos e expulsou o treinador do Estoril. A um quarto de hora do final, penalti para o Estoril Praia, lance entre Mangalá e Evandro. Vasco Santos assinalou o castigo máximo para a equipa da linha e expulsou Mangalá. Da marca dos 11 metros, Evandro bateu Elton e fez o 9º golo da conta pessoal no campeonato. Uma vitória, acima de tudo um prémio para os nossos jogadores. Não podemos dizer que é uma vitória justíssima, porque se vamos ver o Porto em termos de remates, em termos de caudal ofensivo, teve muito mais que o nosso. Há 5 anos que o Porto não perdia no Estádio do Dragão para o campeonato e o jogo acabou assim. Como disse, o Benfica pode esta noite alargar o avanço em relação ao Futebol Clube do Porto para 7 pontos. Para isso, os encarnados terão de derrotar esta noite o Vitória de Guimarães. Vamos em direto para o Estádio da Luz, onde está o Alexandre Santos. Boa noite, Alexandre. A perspectiva de alargar a vantagem para 7 pontos em relação ao Porto é suficiente para encher esta noite a Luz? Olá, boa noite, Zé. Para encher não acredito, mas com certeza para que hoje se verifique aqui uma boa casa, acredito que sim, porque ao longo do dia fomos vendo muitos adeptos do Benfica engrossarem as filas ao longo da tarde e chegámos aqui muito cedo por volta das 5 horas. Estão aqui 2 adeptos com quem eu vou falar. Olá, boa noite. Aquilo que viram o Porto ontem fazer leva-vos a ter que nível de confiança? A equipa vai estar mais estendida ou mais pressionada hoje? Mais pressionada, mas nós acreditamos na vitória, a vitória é nossa, para ir rumo ao título este ano. Hoje é tudo nosso, os invejosos vão dizer que é Photoshop, mas nós vamos ganhar pelo menos 2-0, eu acredito. Mesmo contra esta equipa que no ano passado vos surpreendeu no final da taça? Esta equipa surpreendeu-nos, mas este ano tenho a certeza que vamos ganhar pelo menos 2-0 e este ano vamos ser campeões e ganhar a taça. Bem, aqui fica então feito este voto cheio de confiança por parte dos adeptos do Benfica, que com certeza hoje vão proporcionar uma boa casa aqui na Luz. Acreditam numa vitória diante deste Vitória de Guimarães, de Rui Vitória, que no ano passado, no final da temporada, surpreendeu o Benfica na final da taça, mas as contas agora são do campeonato e essas contas dizem que caso o Benfica vença esta noite, vai colocar o Porto a uma distância de 7 pontos na tabela classificativa, levando em conta que os Dragões ontem perderam diante do Estoril. Não vai facilitar nada Jorge Jesus no que respeita ao seu alinhamento para esta noite, vai colocar o Black na baliza, a partir daí quarteto defensivo para Silvio, Luizão, Jardel e Siqueira, meio campo com Feiça e Enzo Pérez, Markovic e Suleimani nas alas, alimentando o ataque com Rodrigo e Lima. No que respeita ao 11 do Vitória de Guimarães, Douglas vai ser o guarda-redes, Pedro Correia, Paulo Oliveira, Moreno e Adi na defesa, Lionel Olímpio, André Santos, Crivellaro no meio campo e depois de ir para a frente, Marco Matias, Barrientos e a principal ameaça à baliza de Jesus será Mazu. Recordo que o Benfica tem 12 jogos apenas com 1 gol sofrido, está na frente do campeonato e hoje enfrenta aqui nesta partida o Vitória de Guimarães, 6º classificado na tabela. O árbitro será Nuno Almeida. É grande a pressa dos adeptos porque não falta muito para que a bola comece a rolar. Dentro de 5 minutos há Benfica e Guimarães na Liga Portuguesa.
Alexandre Santos em direto do Estádio da Luz com a antevisão desta partida, o Benfica que beneficia da derrota do Futebol do Porto, a qual de resto coloca o treinador portista em maus lençóis no clube. Outros treinadores também estão a ser afastados. Jesualdo Ferreira, por exemplo, deixou de ser treinador do Braga. A direção do clube anunciou ter chegado a acordo para a rescisão amigável do contrato com Jesualdo Ferreira e os treinadores adjuntos Nuno Almeida, Rui Almeida e Sérgio Vieira. O acordo para a saída do técnico foi obtido depois de um encontro com o presidente António Salvador e outros elementos da SAD do Braga. Também Henrique Calixto já não é treinador do Paços de Ferreira. O clube anunciou a rescisão com o técnico devido aos maus resultados desportivos. Henrique Calixto estava no Paços desde outubro, quando foi contratado para substituir Costinha. Só que os maus resultados ditaram a saída do clube ao final de apenas 4 meses no cargo. O Paços de Ferreira ocupa o último lugar do campeonato. Mário Coluna foi internado em estado grave. O antigo capitão do Benfica e da seleção deu entrada no Instituto do Coração, em Maputo, onde se encontra com respiração assistida. Aos 78 anos, Mário Coluna tem a saúde debilitada há alguns meses. Coluna disputou mais de 500 jogos com a camisola do Benfica e 57 com a de Portugal. As portuguesas querem 2 filhos, mas só têm um. A quebra da natalidade em Portugal e o que o governo quer fazer para inverter a tendência, já a seguir. As associações das forças de segurança marcaram uma manifestação para março. É um protesto contra os cortes salariais e vai acabar em frente ao Parlamento. A 21 de novembro manifestaram-se contra os cortes salariais que estavam para vir. A 6 de março, os profissionais das forças de segurança vão protestar contra os cortes que já estão a sofrer. Só em janeiro os profissionais viram quanto é que lhe foram ao bolso, cerca entre 150 a 200 euros, é muito dinheiro e por isso não conseguem fazer face a todas as despesas que têm para fazer. Há situações de limite, põe em causa a própria estabilidade das instituições e, portanto, são os cortes e é o aumento da percentagem para o Serviço de Assistência na Doença. Há um aumento significativo dos pedidos de apoio aos serviços sociais da GNR. Na GNR, mais de 500 militares têm o ordenado penhorado. Perto de 4 mil já receberam apoio dos serviços sociais. Na PSP, a situação é idêntica, sublinha a ASP. Há uma série de pedidos que têm sido feitos, inclusive aos serviços sociais, de apoio financeiro. Estes apoios eram pedidos no passado por dezenas de profissionais, quando era. Portanto, nós neste momento temos várias centenas de profissionais a pedir, de todas as categorias profissionais, a pedir apoio. Para além de agentes da PSP e da GNR, vão participar no protesto elementos da ASAI, do CEF, dos guardas prisionais e da Polícia Marítima. Concentram-se no Marquês de Pombal, depois seguem até ao Largo do Rato, passam pela Rua de São Bento até à Assembleia da República e, em novembro, chegaram mesmo às portas do Parlamento. E tudo vamos fazer para que haja muita participação nesta manifestação, mas que ela corra com toda a normalidade, até porque nós não queremos perder a razão com este protesto. A invasão da escadaria em novembro só teve consequências para o diretor nacional. Provocou a sua demissão. Quanto aos polícias que quebraram as barreiras dos outros polícias, ainda não houve qualquer processo disciplinar. A Junta de Freguesia de Carnide está contra o eventual encerramento de 2 esquadras. As esquadras do bairro Padre Cruz e do bairro da Horta Nova fazem parte das 10 que a PSP prevê fechar só em Lisboa até maio. Bom dia. Como estão? Está tudo bem? Andamos aqui por causa do encerramento das esquadras. Vocês estão de acordo, não estão? A segurança é só para os ricos. Estão a acabar com a segurança para os pobres. Fábio Sousa não passa despercebido. No bairro Padre Cruz, a população ainda acredita que a Junta de Freguesia consiga travar o encerramento da esquadra da PSP. O que eles propõem é fechar esta e a Horta Nova e manter a de Carnide. São estas duas que está previsto. Se a gente ficar sem a esquadra, isto vai se tornar um gueto autêntico. As pessoas para irem para o trabalho, essas coisas, podemos andar aqui à noite, não é nada, que isto somos assaltados a qualquer esquina. Quando eu vim para cá e não havia esquadra, havia aqui atrás no café, era só droga, aquela coitada toda. Depois veio para aqui a esquadra, esperaram-nos para o outro lado. E agora, se voltar a esquadra e ir-se embora, vai acontecer a mesma coisa. Desde que a esquadra abriu aqui, o bairro está mais calmo e tudo. Quem veio aqui para aqui em 93,
Isto era um perigo aqui. A possibilidade da esquadra encerrar tornou as conversas de bairro mais acesas. Nós costumamos dizer várias vezes que este bairro só não é um barril de pólvora porque efetivamente existe este trabalho da junta, dos parceiros, da população e, portanto, pode acontecer o pior. Pode acontecer o pior porque, efetivamente, não estando presente a PSP, para nós o bairro tornar-se-á, de facto, muito mais perigoso. O Padre Cruz é o maior bairro municipal da Península Ibérica. Por aqui vivem 7.000 pessoas, dispostas a travar uma decisão que pode ser anunciada muito em breve. As pessoas estão dispostas a tudo. Há vários moradores que já enviaram a sua opinião para o Ministro da Administração Interna, para o Comando Metropolitano da PSP, para o Presidente da Câmara, inclusive, também para nós, para a Junta de Freguesia, e, portanto, demonstrando a sua preocupação e, de facto, fazendo valer que este é um erro gravíssimo que se irá cometer se, efetivamente, a esquadra for encerrada. Um assador aqui da Horta Nova. O bairro da Horta Nova, na mesma freguesia de Carnide, também pode perder a sua esquadra. Então, ouvi dizer que querem encerrar as esquadras. O que é que vocês... Essa é a notícia mais ridícula que temos no bairro. A polícia também ajuda. Claro. Uma das coisas que nós temos temos muitos velhotes no bairro sem possibilidades de deslocação, comunicação, e a polícia parece que não, também é um membro participativo a esse ponto. O Café de Martim é um dos pontos de encontro num bairro com 4.000 habitantes e por aqui a notícia também não agradou. A esquadra é sempre bem-vindo aqui dentro do bairro, não pode. Mas o que é que você acha que vai acontecer se a esquadra se encerrar mesmo? Uma guerra aqui dentro do bairro. Pronto, pessoas não dão bem uns com os outros, há sempre problemas. Para mim, não é fechar as quadras, é ficar coisa. Mas não é só aqui, em certos bairros também. Se a reorganização das esquadras avançar tal como está pensada, Carnide pode perder duas. O Ministério da Administração Interna defende que esta reorganização vai privilegiar o patrulhamento. Em Carnide, este é um argumento que não convence. O PS rejeitou um acordo para a reforma do Estado. Os socialistas dizem que a proposta de Passos Coelho é apenas uma máscara que esconde mais austeridade. É um rotundo não do PS ao convite de Passos Coelho feito no Congresso do PSD para um acordo na reforma do Estado. Para o líder parlamentar socialista, a reforma do Estado do Governo é apenas mais austeridade e mais sacrifícios. E cada vez que o Governo quer fazer mais cortes nas funções sociais do Estado, ressuscita a ideia da reforma do Estado. Agora em versão de fim de legislatura, que mais não é do que uma nova máscara da austeridade que querem continuar a impor aos portugueses. Perante esta proposta, o Partido Socialista tem uma resposta clara: não contem connosco para isto. A resposta do PS ao PSD também no caso das eleições europeias. Um dia depois de ser conhecido como cabeça de lista do PS, Francisco Assis responde a Paulo Rangel, o candidato da coligação PSD-CDS, que disse que as europeias são um exame à liderança de António José Seguro. A serem um teste, são sempre um teste ao governo. Nunca essa teoria que foi agora inventada de que são um teste às oposições é de facto uma originalidade. É um exame, é uma originalidade recentemente produzida aqui em Portugal. Não há nenhum outro país em que a questão possa ser vista nesses termos. Seria uma inversão completa de tudo o que faz qualquer sentido. Nas jornadas parlamentares dos deputados socialistas, o PS fez um desafio a PSD e CDS para aceitarem a comissão de inquérito ao caso da compra dos submarinos. O PS vai apresentar a proposta para a comissão de inquérito esta quarta-feira e já fez saber que se PSD e CDS votarem contra, os socialistas vão usar o direito putestativo para que seja obrigatória a criação desta comissão de inquérito à compra dos submarinos. O Estado vai voltar aos mercados esta quinta-feira. Desta vez será uma tentativa para baixar os montantes de dívida que Portugal teria de pagar este ano e no próximo. Normalmente o Tesouro vai aos mercados vender dívida, mas desta feita irá tentar recomprar aos investidores títulos que vencem em 2014 e 2015. A ideia é diluir parte dos pagamentos que o Estado teria de fazer.
Os investidores apresentam as propostas de preço e a agência que gera o crédito público pode ou não aceitar. Em dezembro, o Estado tinha já feito uma operação de troca de dívida, conseguindo adiar o pagamento de 6.650 milhões de euros para 2017 e 2018. A Troika passou esta segunda-feira a visitar empresas portuguesas. A RTP acompanhou uma dessas visitas. Na estreia de Isabel, a nova cara do Banco Central Europeu, a Troika saiu dos gabinetes e foi conhecer a economia real. O dia foi dedicado a falar com empresários. Na Caetano Coatings, depois de 1 hora de reunião, os técnicos internacionais conheceram a empresa que trabalha sobretudo para o setor automóvel. Pelo meio, a Troika quis saber se no terreno funciona a legislação laboral e pediram mesmo para conhecer as tabelas salariais da empresa. As dificuldades em obter financiamento junto da banca foi outro dos temas discutidos. Perguntas que estão entre as prioridades da 11ª avaliação ao Programa de Ajustamento Português. Longe das folhas de Excel, os técnicos internacionais tentam perceber como podem ser reforçados os sinais de recuperação da economia portuguesa. 2 horas depois, a Troika saiu como entrou, em silêncio. Quarta-feira retomam as reuniões oficiais, dia em que os técnicos internacionais vão ao Parlamento e reúnem com os parceiros na concertação social. O Governo quer um plano para aumentar a natalidade em Portugal. 2013 foi o ano em que menos pessoas nasceram no país e um inquérito à fecundidade revelou que as mulheres portuguesas gostariam de ter pelo menos 2 filhos, mas a maioria só tem um. Puxa, bebê, para cima. Puxa, bebê. Puxa, consegue sim, vai. Puxa, consegue, vá. Puxa. Muito bem. Dá um beijinho. Matilde nasceu em 2013, o ano em que menos portugueses tiveram filhos. Em 2010, foi a última vez em que se atingiu a fasquia dos 100.000 nascimentos. É perante esta realidade que o Primeiro-Ministro coloca o tema como um desígnio nacional. Convidei o Sr. Professor Joaquim Azevedo, da Universidade Católica Portuguesa, para chefiar uma equipa multidisciplinar que nos próximos 3 meses nos deva habilitar a poder, com os outros partidos, com os parceiros sociais, formar um programa de ação que sirva para a nossa discussão na União Europeia, mas também em Portugal. Para a investigadora Margarida Mesquita, as respostas estão nas questões de parentalidade. A parentalidade tem articulação com várias áreas, a do trabalho, a do investimento pessoal. Portanto, ao tomar-se uma medida para a natalidade, ela não pode ser descontextualizada dessas áreas. No inquérito feito em 2013, o Instituto Nacional de Estatística concluiu que, em média, as pessoas desejariam ter mais de 2 filhos, mas na prática têm apenas um. Dentro da União Europeia, Irlanda, França e Reino Unido surgem com os maiores índices de fecundidade. Portugal está abaixo da média europeia. Numa Europa a 28, ocupa a 23ª posição. Acho que para primeiro filho temos tido sorte. Uma boa experiência, por isso é que também pensamos em vir o segundo, se calhar. Exato. As políticas de natalidade passam muitas vezes por apoios aos nascimentos. Para quem estuda a questão, não será este o melhor caminho. Ninguém investe em ter um filho que, como eu digo, é para toda a vida, não é? A despesa não se limita aos primeiros anos de vida. E, aliás, cada vez é uma despesa mais prolongada, porque os nossos jovens entram mais tarde no emprego e de onde, com certeza, que os pais acabam por dar um apoio até mais tarde. A Confederação Nacional das Associações de Família saiu já em defesa dos incentivos à natalidade em Portugal. Alerta, no entanto, que as medidas têm de passar no imediato pelas áreas fiscal, de educação e de saúde. A Câmara do Fundão diz que há no Conselho mais de 8.000 utentes sem médico de família. O Parlamento da Ucrânia prepara-se para apoiar um governo provisório. O Executivo deverá ser mantido em funções até às eleições do final de maio.
O poder mudou de mãos na Ucrânia e o mundo ocidental aplaudiu, mas o primeiro-ministro russo diz que seria uma aberração reconhecer um governo que resultou de uma revolta e chamou Moscovo o embaixador em Kiev. Строго говоря, сегодня общаться не с кем, правительства не существует. Легитимность целого ряда органов власти, которые в настоящий момент там функционируют, вызывает большие сомнения. O presidente interino da Ucrânia garante que as relações com a Rússia são importantes, mas relembra que nas ruas a revolta escolheu a Europa. Ще один наш пріоритет – повернення до курсу на євроінтеграцію, з боротьби за яку починався Майдан. Ми повинні повернутися до родини європейських країн. Ми усвідомлюємо також важливість зв'язків з Російською Федерацією. Por causa dos acontecimentos da semana passada, o empréstimo acordado com a Rússia foi suspenso e o país está à beira do colapso financeiro. Alexander Turchinov diz que para os próximos 2 anos são precisos quase 26 mil milhões de euros. На фоні підйому в світі економіці Україна котиться у прірву, знаходиться в переддефолтному стані. Оздоровлення економіки – це місія нової влади. Dos Estados Unidos e da Europa já chegaram promessas de ajuda e a ideia de uma conferência internacional de doadores começa a ganhar forma. I salute the will of the Ukrainian people to live in a free, independent and united country with strong ties to the European Union. We stand ready to sign the association agreement and support Ukraine in these difficult times. Para acompanhar de perto a situação, o Parlamento nomeou um novo governador para o Banco Central. Em breve deverá ser conhecida a formação do governo provisório que irá gerir o país até às eleições de 25 de maio. Estamos já em direto para Kiev, onde se encontra o enviado especial da RTP à capital ucraniana, Evgeny Moravich. Boa noite, Evgeny. Se Yanukovych for encontrado na Ucrânia, permanecerá em liberdade ou será detido? Hoje, nem pensar que será detido cá na praça, querem o vivo ou morto, mas os novos dirigentes do Parlamento garantem que ele será detido e terá que responder conforme toda a rigorosidade da lei, será julgado e, entretanto, já existem opiniões de que não só apenas Yanukovych, que foi culpado por tudo aquilo que aconteceu, há outros níveis de dirigentes que mandaram abrir fogo e esses todos devem ser castigados. É esta a ideia das autoridades. Mas eles garantem que o Yanukovych, caso for encontrado, não será linchado. Evgeny, a Rússia é uma parte muito interessada nos acontecimentos aí na Ucrânia. Que tipo de ações o Kremlin deverá estar a ponderar? Uma válvula de gás, abrir, fechar, pôr os preços para cima, baixar os preços, elevar os preços. Portanto, a Rússia tem mercados para escoamento dos... O Hospital de São João, no Porto, desenvolveu uma plataforma informática inovadora. A plataforma ajuda os médicos a prever situações críticas nos doentes internados. O Vital ajuda a salvar vidas. Trata-se de uma plataforma informática pioneira a nível mundial, desenvolvida pelo Centro Hospitalar de São João, que vai revolucionar os cuidados médicos para doentes internados nos diversos serviços. Nós podemos atuar mais rapidamente porque temos acesso à informação conjunta desse doente e não olhamos apenas para um parâmetro, ou um profissional pode olhar para um parâmetro, outro profissional pode olhar para um parâmetro, mas aqui a vantagem é poder olhar para um parâmetro e surgir um alerta que nos direciona a nossa atenção para esse doente e para o problema conjunto desse doente. Para já, esta plataforma só está disponível em 2 unidades do São João, num total de 300 camas, mas a partir de março é alargada a todo o hospital. O sistema emite alertas para que os médicos possam atuar antes do estado de saúde do doente se agravar. Nós temos 2 tipos de alerta. Temos alertas imediatos, que a alteração que ele está a medir é tão grave que necessita, que por si só obriga a que eu rapidamente veja o que é que se está a passar. E depois tenho alertas que são por somas de categorias, em que o doente está grave em 1 ou 2 ou 3 ou 4 categorias e ele põe hierarquiza pelo número de categorias que possam estar agravadas.
Com esta aplicação, a unidade de software do Hospital de São João ganhou um prémio internacional da Microsoft pelo reconhecimento em inovação da saúde. O que prova que aqui em Portugal temos know-how, capacidade, competência para estarmos a par ou eventualmente até melhor do que os grandes softwares para a saúde a nível internacional. O próximo passo é promover a comercialização desta tecnologia de ponta única no mundo. Algumas das rotundas de Ceia transformaram-se este fim de semana em local de pasto para ovelhas. Os pastores responderam ao apelo da Câmara de Ceia, que quis promover a Feira do Queijo da Serra. Mas a GNR multou um pastor por infração rodoviária. E a gente vai animando, conforme temos que falar também normalmente, porque elas também não são animais, mas não são animais. Também têm um bocadinho de raciocínio para... Elas entendem-no bem? Claro. E tem nome? Algumas. E quando também fazem asneiras, também sabem que fazem asneiras. Elas também sabem, também percebem. Quando a gente lhe fala mais alto ou quando a gente lhe fala de maneiras diferentes, elas também percebem. Que nome é que lhes dá? Que nome é que tem, por exemplo? Sempre uma fininha ou uma que chamemos a Joaninha. A Joaninha e a Fininha fazem parte do rebanho de Pedro Cabecinha. O jovem pastor, de 32 anos, está a guardar o gado fora dos locais do costume. É dentro da cidade de Ceia que o encontramos, nas rotundas. A ação é como que um cartaz de divulgação da Feira do Queijo Serra da Estrela, que se realiza a 1 e 2 de março, mas também tem outros propósitos. Para haver queijo é preciso haver leite e para haver leite é preciso haver ovelhas. E no momento que estamos a atravessar há, sem dúvida nenhuma, uma ovelha que é uma ovelha específica e que está correlacionada com esta situação, que é a ovelha bordaleira. É um animal que, pelos rebanhos, está praticamente fora daquilo que é uma região como a nossa e, nestas circunstâncias, há que chamar a atenção para esta problemática e para a problemática que é também uma profissão praticamente em extinção, que é a do pastor. Ora, e Cabecinha até pensa que esta atividade será uma boa saída para os jovens à procura de emprego. Não acho que haja assim tantos, mas achava que era bem que eles se dedicassem, porque chegava bem para todos e viviam bem todos, pelo menos tinham para comer e para beber, se precisavam de andar a pedir ao pessoal da idade na rua. O pastor, que tem 200 ovelhas e que segue as pisadas dos avós e dos pais, guardou o rebanho nas rotundas durante 2 dias, mas a coisa até nem começou lá muito bem. Foi as autoridades que multaram por eu estar mal estacionado, a descarregar as cancelas e multaram-me. Tenho 30 euros. Vai ter que pagar uma multa? Já paguei. No próximo fim de semana regressam as ovelhas, mas sobretudo o queijo Serra da Estrela. E desta vez espera-se que sem multas. Ovar prepara-se para o Carnaval. A uma semana do entrudo, as costureiras ultimam os trajes do rei e da rainha. 100, 200, sei lá, muito mais de 1000 metros de tecido, mas muito mais, para aí uns 2000 metros. Muitas molas, muitos botões, é tudo milas, tudo para cima de 1000. Tudo, incluindo as horas que passam dentro desta sala a costurar. A todo vapor, estas mãos não param de cortar, bordar e rematar, porque daqui vão sair mais de 200 fantasias para 2 dos principais grupos de Carnaval de Ovar. O prémio que eu ganho é sempre dos grupos para quem eu trabalho, dos Zucas, que fazem sempre uma homenagem, dão-me sempre um Oscar, e eles chamam os Oscarilhos. O traje dos reis está quase pronto. É uma luta contra o tempo. E não só. É muito difícil, só que é muitas horas de pé, mas eu já estou habituada. E nesta altura do Carnaval, a Angélica também tem mais trabalho. Por isso, conta com a ajuda da mãe, com a inspiração do gato, até porque nem ele escapa à folia. Ele é a minha companhia e como me deixa fazer tudo, eu faço-lhe estas graças. Ele, como normalmente vem para cima do trabalho que eu estou a fazer, eu utilizo o material para lhe fazer uma brincadeira.
O tempo é de brincadeira, mas também é de crise. Por isso, os foliões improvisam e reciclam os fatos mais antigos. Quando encomendam só para os miúdos, quando têm filhos. Quando não têm filhos, tentam ir pelo lado mais económico. E o lado económico deste carnaval veste-se como sempre, com imaginação e com carpélio. E termina assim o telejornal. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã.